falar rapidamente sobre o último programa que a gente lançou em conjunto com outras instituições de governo. Vou anunciar para vocês os primeiros resultados, que tem muito a ver com a discussão que a gente faz sobre inovação, e depois anunciar também novos lançamentos e novas iniciativas que nós estamos tomando. Isso aqui é simples, é um gráfico muito simples, vem desde 1980. Se vocês olharem lá embaixo, até 2010, isso aqui é a produtividade da economia brasileira. São duas faixinhas que querem dizer basicamente a mesma coisa. Uma é a produtividade ponderada, a outra não é ponderada, mas basicamente, como elas estão muito semelhantes, não tem nenhum problema. Essas duas aqui representam a produtividade dos países asiáticos, todos eles. E aqui é a produtividade do Brasil. Então, esse é o dilema básico da economia brasileira. Falo bem claro para vocês, não há outra agenda no Brasil a não ser a elevação da produtividade da nossa economia. Claro, há variáveis macroeconômicas que todos conhecem, a gente conhece pelos debates na imprensa, televisão, em todo lugar, sobre câmbio, juros, taxa de inflação, isso está sempre presente, isso faz parte do básico, né, daquilo que a gente chama de fundamentos da economia. Mas se a gente tiver que pensar sobre crescimento de médio e longo prazo, sustentabilidade, nós temos a obrigação de pensar nessa questão. E não há outra maneira de elevar aqui, a não ser introduzindo tecnologia, introduzindo inovação nas empresas, basicamente, e em todos os poros da sociedade brasileira. Então, esse é o pressuposto com o qual a FINEP trabalha, com o qual várias agências governamentais trabalham, e que nos ajuda um pouco a entender as ações que vimos desenvolvendo. Esse aqui é o Plano Inova Empresa, foi anunciado em março passado pela Presidente da República, é um plano de 32,9 bilhões para inovação, nas mais diferentes modalidades. Ele busca elevar exatamente o padrão de P&D nas empresas, ele procura incentivar projetos de maior risco tecnológico. Mais de 90% das inovações brasileiras são aquelas chamadas incrementais, são inovações leves, são importantes, são necessárias, dignas e merecedoras de apoio, mas não são as inovações mais fortes que normalmente viram páginas de um país ou de um ramo, mesmo do ramo da economia. Incentivar as empresas a entrarem nas áreas de maior risco tecnológico é uma das missões e uma das diretrizes-chave para a gente trabalhar. O terceiro ponto é a integração de instrumentos. A FINEP trabalha com basicamente 4 instrumentos. Crédito, como se fosse um banco, crédito subsidiado, eu vou mostrar para vocês as condições. Subvenção econômica, aquilo que era chamado antigamente de fundo perdido, são recursos para as empresas, para que elas invistam em áreas de alto risco tecnológico. O não reembolsável, aquilo que vai e não volta, ou seja, que vai para instituições de pesquisa, universidades, centros de pesquisa, públicos ou privados, evidentemente, e equity, todas as modalidades de venture capital, seed capital, angel capital, todas as modalidades que vocês podem imaginar que a gente pode construir. Essa perna, essa quarta perna, equity, é a perna em que a FINEP é a mais fraca, apesar de ter o trabalho pioneiro no Brasil, desde 2000 nós desenvolvemos um trabalho nessa direção, super importante, porém ele ainda é pequeno em termos de volume, em termos de capacidade nossa de intervenção, e nós estamos exatamente, nesse exato momento, colocando um pouco de vitamina para ver se a gente chega a volumes razoáveis de investimento nesse setor. O quarto item é potencializar o uso de poder de compra do Estado, uma modalidade que foi muito desenvolvida no Brasil há muitos anos atrás. Nós perdemos essa capacidade ao longo dos anos 80 e 90, e estamos começando a recuperar agora, e eu vou mostrar alguns exemplos do que significa isso
mantendo competitividade, sem ranço protecionista, mantendo a disputa entre as empresas e que tem como único objetivo a elevação da ambição, do padrão de relevância dos projetos e da tecnologia que as empresas precisam gerar. O quinto ponto é descentralizar para melhor alcançar micro e pequenas empresas. Nós, até há pouco tempo, a gente imaginava na FINEP que poderia alcançar micro e pequenas empresas a partir de um ponto único, basicamente no Rio de Janeiro. Isso não é verdade. A gente pensava que poderia, com sabedoria, alocar bem os recursos, identificando as empresas, pequenas empresas de base tecnológica, ou mesmo conversar com incubadoras a partir de um ponto no Rio de Janeiro. Eu respondo para vocês, não é verdade. Não é só porque o Brasil é grande, é porque a complexidade do universo da pequena empresa é muito grande e nós somos obrigados, se quisermos fazer um trabalho sério, a descentralizar nossas atividades, a encontrar parceiros locais para que eles consigam, juntamente com o universo local, com os agentes locais, consigam encontrar as melhores formas e os melhores locais para se investir recursos. Então, a FINEP está desenvolvendo, nesse momento, um programa extremamente intenso, novo, de descentralização, não somente do crédito, mas também da subvenção econômica, exatamente para atingir as pequenas e médias empresas. E, por último, facilitar e desburocratizar, é o lema da gente, que isso faz parte do respeito que nós temos que ter com os nossos clientes, sejam eles universidade ou empresas. Só que esse programa de 32,9 bilhões para serem investidos em 2 anos, nesse ano, ano que vem, ele é um programa muito difícil de ser articulado. Nós temos o maior orgulho de dizer isso em todo lugar que a gente vai. O programa nasce na FINEP, ele começa a ser articulado na FINEP, e ele é apresentado assim à Presidência da República, e ele toma corpo a partir do momento em que outras instituições de governo entram em cena. Nós temos aqui 12 ministérios, o BNDES, agências reguladoras. Então, aqui há um trabalho de articulação que vocês podem imaginar, que é extremamente complexo, mas que dá resultados quando se efetiva. O programa está dividido dessa forma: 28,5 bilhões de investimento direto, ou seja, envolve aí crédito, subvenção econômica não reembolsável e o equity, e aqui 4,4 bilhões que vêm das agências e do SEBRAE. Das agências reguladoras, não sei se vocês sabem, elas controlam uma parte que as empresas são obrigadas, por lei, a investir em pesquisa e desenvolvimento. Elas certificam, orientam e investem, mas nunca houve, até agora, até esse momento, uma articulação mais profunda entre elas e os órgãos de governo do Executivo. Então, aqui, nós temos basicamente 2 agências trabalhando junto, que é a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, e a ANEEL, que é a Agência das Elétricas. E, além do SEBRAE. São as 3 agências que forneceram esses valores para se somar ao conjunto dos recursos. Desses 28,5 bilhões, cerca de 55% do BNDES, 45% é nosso, eu digo, da FINEP, que está responsável por uma fatia bastante grande desse bolo. Acho que eu pulei alguma coisa aqui. As condições, acho que não pulei, não. As condições de financiamento, como eu disse para vocês, são excepcionais e vocês não vão encontrar, dificilmente vocês encontrarão condições semelhantes fora do Brasil. Dentro do Brasil a gente sabe que não existe, certo? Então são juros a taxas que variam de 2,5% a 5% ao ano, são taxas flat, ou seja, pegou, não tem nada a mais além dessa taxa. Vocês têm que lembrar que nós temos uma inflação de um pouco mais de 6%, ou seja, são juros muito negativos, não só juros negativos, muito negativos. Segundo lugar, nós financiamos, dependendo do risco tecnológico envolvido com o projeto, nós financiamos até, para o pagamento do principal, em até 12 anos. Uma alavancagem de até 90% do projeto e uma carência de até 4 anos. Complexidade do projeto, quanto mais complexo ele for, melhores serão as condições oferecidas por nós. Não há, dificilmente vocês vão encontrar, fora do Brasil, condições semelhantes
de crédito e financiamento da inovação, que são absolutamente excepcionais. Os primeiros resultados, eles indicam uma elevação da qualidade, isso é super importante para nós. Primeiro, nós estamos operando por programas, uma novidade que a gente desenvolveu. No caso aqui, por exemplo, Inova Aerodefesa, pega o setor aeronáutico e de defesa e aeroespacial. Ao operar por programa, nós oferecemos porta única de entrada para as empresas, o que facilita o acesso. Mais importante, porém, é que o crédito se torna, por esse sistema, competitivo. Como é muito subsidiado, nós introduzimos a modalidade de ter crédito, não o crédito de balcão, continua existindo um crédito de balcão normal na FINEP, ou mesmo no BNDES, mas ao operar por programas, nós colocamos datas, são editais públicos, fazemos uma seleção pública, portanto, o crédito passa a ser competitivo. Segunda vantagem do crédito competitivo é que nós podemos combinar esse crédito com subvenção econômica. A empresa, ao apresentar o projeto, ela também pode ou solicitar uma parte do seu financiamento que seja transformado em subvenção econômica, ou então, o que comumente acontece, nós perguntamos e oferecemos às empresas melhores condições e até mesmo subvenção para que ela entre em áreas que ela está deixando de lado, caso ela receba esse apoio, esse incentivo do governo. A terceira vantagem, que é extremamente nova no que se refere ao sistema de inovação brasileiro, é que, ao operar por programas, nós deixamos de trabalhar apenas com a ideia de projeto, mas passamos a trabalhar com a ideia de estratégia da empresa. As nossas empresas, quando inovam, elas inovam de vez em quando. Claro, não estou falando de todas, há exceções sempre, graças a Deus, mas as empresas, elas flutuam, elas oscilam na sua capacidade, na realidade da sua execução da inovação, e o que nós estamos propondo é que a gente se dispõe a apoiar a estratégia da empresa. Se a empresa incorporar na sua estratégia a inovação, nós estamos dispostos a financiar, a apoiar com os vários instrumentos toda a estratégia dela. É uma mudança, nós estamos começando a fazer isso, temos que aprender muito. Essa interface com as empresas é chave para a gente aprender mais e mais rápido, mas é fundamental que a gente passe desse salto e não trabalhe apenas com a visão micro de um projeto, ou seja, de projeto em projeto a empresa se transforma numa empresa, às vezes sim, às vezes não. Mas nós queremos apoiar uma estratégia inteira, uma trajetória inteira da empresa, de tal forma que ela sinta segurança e tenha previsibilidade na sua atividade de inovação. A demanda aqui é super importante, porque tem sempre uma discussão que a gente vê na imprensa, se há demanda, se há projetos, se as empresas respondem positivamente às ofertas de financiamento ou de apoio à inovação. Então, eu respondo claramente para você, não só a demanda, como ela é muito intensa. Essa é a novidade no cenário empresarial brasileiro. Há muito tempo, eu trabalho com isso há muitos anos, na Universidade de São Paulo. Seria impensável a gente imaginar que, diante das oscilações e dificuldades da economia mundial, que as empresas brasileiras, pelo menos no número, no volume que elas estão respondendo, que as empresas brasileiras manteriam seus investimentos em inovação e em tecnologia, mesmo diante de dificuldades da economia. E o que está acontecendo é exatamente isso. Alguma coisa muda. Sempre bom lembrar que os países avançados, aqueles que mais avançaram, foram aqueles que mais investiram nos momentos mais difíceis. Isso nem sempre é fácil de fazer, pelo contrário, é muito difícil. E o que nós estamos vendo no Brasil, que pelo menos uma parte das empresas brasileiras estão conseguindo manter seus planos de inovação, apesar das dificuldades da economia. No caso do Inova Aerodefesa, a demanda, um programa que nós traçamos com uma dotação de 2,9 bilhões de reais, junto com, basicamente, o BNDES, mas a grande parte aqui da FINEP, nós recebemos uma demanda inicial de 12,9 bilhões de reais. Claro, haverá uma taxa de mortalidade aqui, várias empresas vão desistir, ou várias não têm projetos com qualidade, mas é uma demanda muito grande, se a gente comparar com a dotação original que a gente mesmo traçou. O segundo ponto é que nós estamos incentivando exatamente empresas líderes e empresas associadas, de forma que elas consigam arrastar pequenas e médias empresas
nesses consórcios, de tal forma que a gente consiga apoiar e amplificar o investimento em inovação. Em terceiro, nós estamos incentivando a comunicação e a integração de instituições de ciência e tecnologia, ou universidades ou centros de pesquisa, públicos ou privados, a trabalharem junto com as empresas nesses projetos, de forma a viabilizar as inovações. O resultado aqui, nesse caso, é uma demanda 4,4 vezes superior à dotação inicial. Isso aqui é o Inova Saúde, onde algo parecido ocorreu, recursos de 1,3 bilhão de reais. Nós lançamos esse programa há um mês e meio atrás. A primeira demanda qualificada de 3 bilhões de reais, com esse número de empresas. Eu vou deixar isso depois com o MUS, vocês podem acessar isso à vontade. O que é fundamental entender aqui é que há, pela primeira vez, uma integração entre empresas, instituições de ciência e tecnologia, empresas estrangeiras com processos de transferência tecnológica e, ao mesmo tempo, o uso de poder de compra do Estado, ou seja, nós montamos, a partir de grupos de medicamentos, de drogas, que o Brasil precisa, que não sabe desenvolver, que a nossa indústria não consegue desenvolver, por uma deficiência tecnológica, uma carência tecnológica, e nós abrimos o edital, as empresas se inscreveram, juntamente com as instituições de ciência e tecnologia, se articularam para dar conta, no prazo estipulado pelo Ministério da Saúde, nas condições de qualidade e de preço. Elas se inscreveram com seus projetos, foram selecionadas, e se conseguirem manter as condições originais do edital, elas terão o produto, esses medicamentos para câncer, medicamentos para diabetes, medicamentos alérgicos, hemoderivados de todo tipo. Se elas conseguirem, nos prazos e com a qualidade solicitada, os medicamentos serão comprados pelo SUS ou pelo Ministério da Saúde. Queria falar bem claro para vocês, não há, nos últimos 30 anos, nenhuma articulação semelhante que não avilta o mercado, pelo contrário, estimula a competitividade, ajuda pequenas empresas a se associarem a médias e grandes empresas, e um sistema de sustentação tal que a gente espera tenha muito resultado, que, numa palavra, significa construir efetivamente uma indústria farmacêutica brasileira. Nós temos hoje grandes empresas, produtoras de genéricos, na grande parte, importadoras de insumos que vêm de fora do país, são misturados aqui, oferecidos à população, isso é uma atividade importante. No entanto, do ponto de vista de P&D, de pesquisa e desenvolvimento e de inovação, as nossas empresas ainda precisam ganhar muita musculatura. Esse é um programa voltado para isso, que nos dá o maior orgulho, porque é uma ponta muito avançada no sistema de política industrial que existe. Para vocês terem uma ideia, eu era presidente do IPEA, em 2003, quando eu coordenei o primeiro grupo interministerial para fazer a primeira política industrial depois de 27 anos no Brasil. É impensável imaginar uma articulação desse porte, por todos os motivos que vocês quiserem imaginar. Impensável. Inclusive pelo marco regulatório, pelas deficiências, dificuldades que nós temos com o próprio Ministério Público, com o TCU, porque a utilização do poder de compra do Estado nem sempre é compreendida. Diga-se de passagem, utilizada intensamente, intensivamente fora do Brasil, em todo lugar, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Japão. Mas aqui no Brasil, por algum motivo, a gente se esqueceu como fazer, perdeu o pé, deixou de fazer nos últimos 20 anos e estão pagando um preço muito alto, por exemplo, na área de microeletrônica, em várias áreas, porque nós não conseguimos estruturar políticas à altura para trazer as empresas e ajudá-las a entrar em áreas bastante sensíveis do ponto de vista tecnológico. Esse é o programa, esse aqui é um exemplo para vocês, apenas. Você tem o medicamento, são os produtos, você tem as empresas que estão articuladas, um produto voltado para a oncologia, no caso, ou para artrite reumatoide. Você tem as empresas, os institutos de pesquisa, empresas estrangeiras e as brasileiras, e depois a data em que elas têm que entregar os produtos nas condições que o SUS. Isso aqui são 84 arranjos desse tipo que nós montamos, junto com o Ministério da Saúde, junto com a Agência Nacional de Saúde, junto com o BNDES, de tal forma que a gente consiga não somente produzir uma indústria farmacêutica, mas produzir medicamentos para a população, produzidos, gerados com P&D e tecnologia aqui dentro do país.
Isso aqui é Inova Saúde, é a mesma coisa, não vou me alongar, é a mesma demanda de um programa de 600 milhões, só que é para a parte de equipamento médico, hospitalar. Também nós tivemos agora uma demanda superior à dotação, com uma demanda qualificada de 856 milhões de reais, com 74 empresas aprovadas na primeira fase. Isso aqui é o Inova Energia, um processo semelhante, só estou reafirmando, porque a gente vê noticiários falando que as empresas estão abandonando, não estão investindo. No caso da FINEP, a demanda só cresce. Não parou um segundo, não parou um momento. A gente espera que não pare. Isso ajuda e é a saída que a gente tem para poder ter um crescimento mais sustentável e mais equilibrado. Isso aqui, no caso do Inova Energia, um programa de 3 bilhões de reais com uma demanda qualificada de 9,8 bilhões de reais. Esse aqui é o país, é o etanol de segunda geração. Você sabe que o etanol de segunda geração é com base na celulose. Ninguém tem no mundo processos de etanol de segunda geração em condições comercializáveis. Ele ainda é caro. Nós financiamos, e temos orgulho disso, de financiar a primeira planta industrial, foi instalada em Alagoas, já em funcionamento, é do Grupo Gradim, que está funcionando e produzindo etanol de segunda geração. Não pelo etanol em si, ou pela planta, pela fábrica em si, porque ela ainda tem problemas do custo, mas porque eles conseguiram montar um arranjo que eles utilizam vários elementos e componentes que, ao lado do etanol de segunda geração, dá condições de comercialização para eles. Mas é a primeira fábrica já em operação, já inaugurada há mais de um mês e em pleno funcionamento. Isso aqui é o exemplo da TI Maior, é a subvenção econômica, para vocês terem uma ideia da demanda, um programa de 60 milhões de reais para a subvenção econômica. Nós tivemos uma demanda inicial de 1,15 bilhão de reais e uma demanda qualificada de 244 milhões de reais já a partir da primeira fase concluída. São 104 projetos. É basicamente empresas de pequeno porte que estão competindo por recursos não reembolsáveis. Isso aqui é a construção sustentável e saneamento ambiental. Então, a subvenção econômica também segue o mesmo patamar, de 30 milhões de reais. Nós tivemos uma demanda inicial de 434 milhões. Você tem que lembrar que a subvenção econômica, os valores são mais baixos, porque esse é o dinheiro mais precioso que se tem, é aquele que vai e não volta, é aquele que vai para as empresas e não volta. Minha posição pessoal, e a posição também da FINEP, é que esses valores têm que aumentar. Mas aumentar é sempre uma dificuldade, certo? Mas a gente investe cerca de 500 milhões ano em recursos de subvenção econômica. Isso aqui é o InovaCred, é a descentralização do crédito. Nós já estamos com 10 agentes credenciados, 6 já estão em operação, são Badesul, BRDE, BRB, já temos hoje cobertura nacional para pequenas empresas. Aqui o problema continua sendo a dificuldade de acesso por conta das garantias das micro e pequenas empresas. Ao descentralizar, os agentes locais, os agentes estaduais, têm condições de oferecer fundos locais, fundos estaduais, o que torna mais fácil o acesso. Não resolve o problema, ameniza um problema que seria um a mais de vulto, que nós teríamos se mantivermos uma atividade centralizada. Isso aqui é o InovaCred, é crédito centralizado, é um programa de 1 bilhão e 200 milhões de reais, e aqui é o programa de subvenção econômica, 350 milhões, nós temos 21 parceiros já inscritos e aprovados. A previsão toda é que a partir agora de agosto e setembro seja o período de lançamento dos editais, é a subvenção econômica descentralizada para micro e pequenas empresas. Próximos lançamentos do Inova Empresa e novas ações. Nós estamos prestes a lançar um programa Inova Mobilidade, que é um programa de 3 bilhões de reais, voltado para todo tipo de tecnologia ligada à mobilidade urbana, e o Inova Sustentabilidade. São 2 programas que já estão formatados, estão prontos, formulados, e nós estamos aguardando uma articulação com o próprio BNDES e autorização do nosso Ministério para fazer o próprio lançamento. Aqui é o último, estou terminando. A FINEP está entrando com força exatamente na área de equity, como eu falei para vocês. Nós já criamos um FIP, que é um Fundo de Investimento e Participação, chamado Inova Empresa, um fundo de 200 milhões de reais, é bom que vocês saibam. Os nossos critérios
aponta para o seguinte: as empresas selecionadas nos programas, todos aqueles que eu falei para vocês, Inova Saúde, Inova Petro, Inova Aerodefesa, todos os programas que são competitivos, as empresas que participarem desses programas e que forem credenciadas estarão aptas a receber um investimento nosso, uma participação nossa nas empresas. Portanto, critérios transparentes, critérios claros, para a gente saber aonde colocar o recurso público. Em segundo lugar, nós, além desse FIP Nova Empresa, de R$200 milhões, nós estamos em condições, e estamos fazendo os editais, nesse momento nós estamos selecionando administradores para esses fundos, nós estamos lançando um FIP específico para a área de biotecnologia, de R$100 milhões, um FIP para TICs, Tecnologia de Informações e Comunicação, de R$100 milhões, um FIP de novos materiais, que é toda a parte de nanotecnologia, de R$100 milhões, e um FIP de incubadoras e parques, que já nós anunciamos quando lançamos o edital de incubadoras e parques, já conseguimos 50 milhões e esperamos que até o final do ano a gente complete a nossa cota para que a gente consiga dar um arranque e trazer novos investidores junto conosco. A FINEP se reinventa. Quando assumi em janeiro de 2011, a FINEP demorava 452 dias para fazer a contratação de um projeto de crédito. Eu acho que isso aí não é um bom número, uma boa referência, uma agência de inovação. Nós derrubamos isso para 112 dias, que é a média que nós temos hoje, e nós queremos agora, a partir desse final de mês, inaugurar um período em que nós vamos alterar toda a estrutura dos processos atuais e vamos fazer o enquadramento dos projetos em até 30 dias. Para isso, é o mesmo problema da economia brasileira, nós temos que introduzir tecnologia, não basta apenas mudar processo, mudar sistema. Nós criamos 3 grandes ratings, trabalhamos com o MIT, trabalhamos com a Blue Sky canadense, trabalhamos com a Eurostat e trabalhamos com a IPEA, com a FIPECAF da USP, trabalhamos com o Núcleo de Estatística Avançada da USP, criamos ratings de crédito, ratings de inovação da empresa e ratings do projeto e da tecnologia. São 86 indicadores integrados que darão uma confiança e uma qualidade infinitamente maior para os analistas da FINEP, para que eles possam aprovar em até 30 dias e oferecer para a empresa todas as condições do enquadramento do crédito, esse programa é para crédito inicialmente, e depois até 60 dias a fase final de contratação. É um processo completamente diferenciado, novo, que vocês podem imaginar a dificuldade dele ser implementado, porque ele está quebrando cultura de décadas dentro da nossa instituição. Mas há um entusiasmo grande, principalmente porque a qualidade está acima de qualquer mudança que nós estamos fazendo. Desculpe se eu falei demais, super obrigado, e se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, estou completamente à disposição. Obrigado.